queria passar a palavra para Laura, para a vereadora Laura, a respeito disso, porque a gente fala, é lamentável, é revoltante, é triste, mas na verdade é preciso ter punição, é preciso ter uma resposta do judiciário em relação a isso. Já foi feito o boletim de ocorrência? Como é que, a partir dessa violência que vocês sofreram lá, quais foram as repercussões, né? Já procuraram a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, vereadora? Essa responsabilização é fundamental. Nós, agora pela manhã, acabamos de registrar na Delegacia de Intolerância aqui de Porto Alegre, contra intolerância aqui em Porto Alegre, um registro de ocorrência contra as mulheres que proferiram ofensas contra nós, né? O vídeo que vocês mostraram nos chamando de empregadas. Nós conseguimos contextualizar isso, né? Porque houve algumas discussões no sentido de que são empregadas porque são políticas que as paga o povo. Mas tinha um contexto ali onde nós, como é visível no vídeo, nós estamos do lado de dentro do plenário. A confusão ocorreu nas galerias. Ela sai das galerias, onde estavam majoritariamente vereadores brancos brigando, olha as únicas vereadoras negras do recinto e a nós ela intitula de empregadas, né? E as cenas mais duras, elas são posterior a isso. Conforme a gente vai saindo ali, debatendo e discutindo e dizendo que ela sairia do plenário, que era a orientação, já que eles estavam em cartazes com suásticas, né? Ela mostra assim a pele, né? Toca na pele e diz: vocês são nossas empregadas. E com isso ainda vem duas senhorinhas, né? E olham para nós e dizem: vocês são lixo. Uma olha para mim e fala: eu sou loira, eu sou linda e tu é um lixão, tu é um lixo. Então, sendo que nós não vamos aceitar que esse tipo de situação ela ocorra numa casa legislativa e que o poder público, né, que o judiciário, ele silencie sobre cenas tão explícitas de racismo e violência, né? Então, de fato, nós registramos o boletim de ocorrência, tomaremos as medidas judiciais todas em relação a isso, porque é necessário que essas pessoas elas sejam responsabilizadas, né, para que esse tipo de situação não ocorra mais e para que elas paguem pelo crime que cometeram. Vereadora, eu fico pensando, porque por mais que a senhora esteja já há tantos anos aí nessa luta antirracista, né, e inclusive atuando como vereadora, ouvir isso deve doer muito, né? Como é que é ouvir essa história mais uma vez, né? Como é que é passar por isso mais uma vez? Como mulher negra, a gente, infelizmente, ao longo da vida, passa por muitas cenas de racismo, né? Muitas cenas. É comum ouvir que aquele não é o nosso lugar, né? Que o espaço público não é o nosso lugar. Eu sou jornalista também, né? Formada aqui pela Universidade Federal. Então, também no ambiente profissional, isso se apresenta muitas vezes. Mas, de fato, ontem, a primeira vez que a mulher falou, eu sou linda e loira, eu não ouvi, assim, quando ela repetiu, eu disse: é isso? Né? Mas o que é isso? Então, de fato, é dolorido e isso mostra o quanto que o debate ele ainda é atrasado, né? Eu faço parte da mesa diretora da Câmara de Vereadores, sou a primeira mulher negra a ocupar a mesa diretora. Algumas semanas atrás, presidi, né, um instante da sessão plenária e fui a primeira mulher negra na história de Porto Alegre a presidir uma sessão da Câmara de Vereadores, isso em 2021. Então, o fato do ineditismo dos espaços que nós estamos ocupando e dessas cenas explícitas de racismo mostram o quanto que o debate e o enfrentamento ao racismo no Brasil ele tem muito que avançar, né? Que bom que hoje a gente pode ter as imagens, que a gente pode mostrar para a sociedade o que essas pessoas pensam, o que elas vocalizam, e aí a gente consegue estender a reflexão sobre o quanto que essas situações elas permeiam o nosso dia a dia enquanto sociedade brasileira. Porque eu estava até vendo no seu Instagram, né? A sua mãe foi empregada doméstica, né? A Minha sua mãe é mãe. empregada doméstica até março desse ano, né? Minha mãe, até março desse ano, é empregada doméstica, se aposentou como empregada doméstica, não recebe mais o salário mínimo e continuou trabalhando. Então, essa é uma mãe solteira, né? Mãe solo. Essa é a realidade das mulheres negras brasileiras. Portanto, por isso que quando nós ouvimos tu é nossa empregada, falar aquilo para nós, não é simples, né? Não é só a relação, tem um subjetivo posto aí, né? Inclusive em achar que nós não podíamos ter o direito de nos ofendermos sobre. Ó, até quando eu peguei aqui no Insta, coloca aqui para mim na tela, por favor.
a postagem da Laura, ela contando a história da mãe, né? Que justamente a mãe dela, a força da mãe, essa foto que ela fez com a mãe na formatura dela, porque ela é mãe solo, empregada doméstica, teve o orgulho de formar as 2 filhas na Universidade Federal, e você tem muito orgulho dela. Isso é muito importante colocar aqui, o quanto é bonita essa sua história com a sua mãe, de luta dessa sua mãe. André, em relação a essa questão da responsabilidade, né? Como é que anda isso no nosso país, hein, André? Porque a gente fala tanto da importância das pessoas registrarem boletim de ocorrência, de realmente elas procurarem a justiça. A justiça tem respondido a esses ataques racistas que são tão frequentes no nosso país? Então, Fabíola, é fundamental que a gente não perca a esperança, né, na justiça, a confiança na justiça, e que busque, sim, os órgãos, que faça as denúncias, e, ao mesmo tempo, que a gente faça pressão, né, para que a justiça possa ser mais sensível a esses casos, né. A gente sabe que, quando a gente diz que o racismo é estrutural, é porque ele está na organização, na estrutura de todas as nossas instituições brasileiras, e a justiça também passa por isso. Então, a gente sabe que o acesso de pessoas negras à justiça e até as decisões sobre esses casos, né, porque nós temos poucos magistrados negros, nós temos poucas pessoas que tiveram, durante a sua formação no direito, né, que tiveram a oportunidade de debater esse tema, de ouvir pessoas negras sobre esse tema. Então, isso dificulta muito no momento das decisões judiciais, né? Mas a gente tem que continuar insistindo, a gente tem que pressionar, a gente já tem um número de juristas negros aí fazendo pressão dentro do sistema, mas a gente também, do lado de fora, também precisamos falar sobre isso, né? Porque o racismo é sempre acionado, né? Essa forma agressiva, violenta, essas falas que a vereadora ouviu, são sempre acionadas em qualquer momento de conflito, seja para uma parlamentar, para uma vereadora, seja em todos os momentos. Então, a justiça tem que estar atenta a isso, né? Para que a gente possa evitar isso, né? Então, punir para que isso não se repita, né? Punir para que isso seja eliminado de vez da nossa sociedade. Vereadora, a senhora já entrou com alguma vez algum outro processo contra racismo? Porque imagino quantas violências a senhora já sofreu. Já teve alguma resposta positiva da justiça a alguma ação que a senhora tenha entrado? Até quando essa pergunta para o André, eu estava pensando exatamente sobre isso, né? É a segunda situação assim, mais grave de racismo que a bancada negra de Porto Alegre sofre. Logo quando nós nos elegemos, em novembro do ano passado, um ex-vereador da casa soltou um áudio no WhatsApp fazendo muitos insultos a nós, questionando a nossa trajetória política, afirmando que nós não tínhamos formação formal, sendo que todos nós somos graduados pela Universidade Federal, alguns inclusive mestres pela Universidade Federal, todos nós com trajetória reconhecida política, inclusive sou vice-presidente do PT aqui na capital. Então, enfim, várias ofensas, e nós viemos até essa delegacia a primeira vez antes, né, logo quando fomos eleitos, logo no início do ano, para registrar um boletim de ocorrência contra ele em decorrência desses áudios, e hoje esse processo corre na justiça, né, e nós estamos aí com uma expectativa de vencer. E o que será muito importante, não só do ponto de vista para nós, mas do debate brasileiro, para todo o país, se nós tivermos uma condenação por racismo e não por injúria racial. Porque, de fato, essas situações, elas agridem a coletividade e não a nossa individualidade. Então, é muito importante que a gente consiga avançar na legislação em relação a isso, em relação à postura do judiciário em relação a essas situações, né? É isso que pode coibir que esse tipo de gente manifeste este tipo de pensamento, ofenda, persiga e etc. o povo negro brasileiro, que somos, inclusive, a maioria da população.